Antônio Grassi nasceu em Minas Gerais, mas já não fala uai nem trem. Ele já fala carioquês. No entanto, pensa que tem um pouco de sotaque de Lisboa. Talvez porque seja um homem do mundo. Esse que hoje sentamos na nossa mesa do Cícero para mais um pedaço de um grande papo aqui nas conversas do Gente de cá e de lá. O Antônio Grassi fez, no início da década anterior, a Casa do Brasil em Portugal, essa presença do Brasil em Portugal. Já conhecia Portugal, mas hoje você mora aqui. Como é que a cultura, Antônio, aproxima Portugal e o Brasil, nesse momento novo? Primeiro é um prazer estar falando com vocês aqui, né? Nessa casa brasileira e ao mesmo tempo portuguesa aqui em Lisboa. E, de fato, a minha vinda para cá, ela se dá também por um processo cultural, não só internamente, como da minha experiência, na minha relação com Portugal, né? Eu fui o comissário do Ano do Brasil em Portugal, em 2012, lá atrás que você lembrou bem, e aqui construímos o nosso Espaço Brasil, lá na LX Factor, lá em Alcântara, né? E eu criei um vínculo muito forte com essa cidade, que eu considero uma das cidades mais leves que eu conheço. Eu costumo dizer que eu adoro Paris, eu adoro Londres, gosto muito de Firenze, gosto de viajar também para todos esses lugares, mas quando eu volto a Lisboa, eu sinto uma leveza que essas cidades que eu adoro não têm. Aqui tem uma coisa que... Eu vou ter que perguntar por quê, que coisa é? Tem a ver com a luz, com o céu, com um jeito que a cidade tem, que é diferente de uma pressão que você sente muitas vezes em lugares extraordinários, mas que tem uma pressão externa. Não sei te nomear com muita ciência o que vem a ser isso. É um sentimento, é uma relação que eu tenho forte com Lisboa, dessa leveza da cidade que te recebe. Primeira vez que eu cheguei aqui em Lisboa, lá atrás, a sensação que eu tinha é que eu estava numa cidade do interior de Minas Gerais, onde a minha família foi criada, onde a minha família se desenvolveu. Sou descendente de italianos, e, no entanto, me identificava com os portugueses de uma maneira muito de parente, né? Então, nessa minha relação afetiva, digamos assim, com a cidade, acrescentou o fato de que nós criamos aqui um projeto cultural que eu reconheço hoje que deixamos um legado importante. Não só nas relações que estabelecemos, como até aquele momento em que o fio da história se perdeu. Eu diria mais nos últimos 4 anos no Brasil, em que essa relação, não só internacional, como cultural, foi meio que desatada. E aqui em Portugal a gente sempre encontrou um amparo, uma forma de estar aqui presente. A minha iniciativa de vir para cá, ela veio sendo costurada, cozinhada há muito tempo. De quando em quando dizia, pô, eu preciso tirar um ano que seja para dar uma respirada fora do Brasil e tal. E aí surgiu uma coincidência de estar fechando um ciclo na minha gestão como presidente do Inhotim, né, que se deu agora, o ano passado, e ao mesmo tempo também construindo uma possibilidade de estar aqui empreendendo outros projetos, enfim. A minha preocupação e a minha vontade de trabalhar a questão da língua portuguesa foi sempre muito presente. Depois que eu fui o comissário do Ano do Brasil aqui, da minha passagem pela Funarte, eu acho que esse trabalho junto à língua portuguesa, cidadania da língua portuguesa, né? Fazer uma referência de uma coisa que é o seu tema, sempre me estimulou muito. Então, a minha vontade de vir para cá, de ter a oportunidade de estar aqui com minha filha pequena, sendo criada num ambiente, de ter contato com outras coisas, claro que isso tudo somou, né? Eu às vezes é como se você... Eu falo isso de muitos amigos brasileiros que eu acho que eles encontram em Portugal uma espécie de Brasil na sua juventude. Vocês encontram a vossa juventude, por isso você é tão leve e tão feliz, porque é uma espécie de memória da juventude. Isso é uma oportunidade gigante para Portugal. Total. Falando isso, que Portugal é um Estado brasileiro na Europa, com muito tempo, sempre houve uma imigração brasileira em Portugal, mas hoje é diferente. Hoje a elite brasileira emigrou.
ou imigrou para Portugal, está aqui, está participando, está se enturmando. Não é mais trabalho menos diferenciado, mas é trabalho especializado e é trabalho cultural. E isso tem potencial de mudança da relação de Portugal com o Brasil. Tem sim, tem muita. E acho também que tem uma coisa que é uma mudança de cenário, né? É um fato curioso. Quando eu vim ser o comissário do Ano do Brasil aqui em Portugal, nós tínhamos alguns dados, alguns elementos que levantaram antes, que me chamaram a atenção. Um deles era, pelo aeroporto de Lisboa, circulavam naquele ano de 2012 cerca de 800 mil brasileiros que não desciam, que passavam pelo aeroporto de Lisboa para fazer conexão para outros países. Uma dessas questões, nós fizemos um trabalho de conversar, inclusive isso repercutiu até em ações, da própria TAP criou uma história que era o stopover, que veio dali, porque a passagem desdobrada era mais cara. Mas sabe que isso é uma das coisas mais importantes, desculpa te interromper, que eu acho que fez com que quem tinha dinheiro para comprar uma passagem ficasse 2 dias e entendesse. E criaram vários estímulos em relação a isso, que era não só do bilhete, como criaram, se você está na classe executiva, me parece, você tinha 2 diárias no Hotel Dom Pedro, que era o convênio com a TAP, ou você tinha o voucher de desconto no Corte Inglês. Enfim, criaram vários estímulos para que esse cenário mudasse. E o que a gente vê agora, conforme você estava dizendo, é o inverso disso, né? Não só descem, como muitas vezes descem para ficar, os brasileiros, né? E eu acho que teve uma mudança absoluta nesse panorama, né? A gente tem hoje um número, milhares de brasileiros, onde, mesmo fora do oficial, né? Oficialmente nós temos um número e extraoficialmente seguramente teremos um número. E a gente estando aqui, Graça, na casa que, de certa forma, unicultura, mas também unipolítica, né? E obviamente estamos em abril em Portugal, né? Não podemos, é um tema inescapável, né? E você é um homem que é um militante da cultura, mas também é um militante da política, né? Do engajamento político. Qual é como você vê aqui em Portugal, vivendo aqui, o impacto que a Revolução teve, não no Brasil, mas na cultura em Portugal? Como é que você percebe isso do ponto de vista da evolução da sociedade portuguesa, na abertura desse processo, uma visão do brasileiro que é militante cultural e político em Portugal? Eu acho que assim, é claro que a referência anterior eu não tive, claro, porque eu não vivi esse período salazarista, né, anterior à Revolução. No entanto, mesmo o que nós vivemos agora recentemente no Brasil, já dá para você ter um parâmetro de uma enorme diferença nessas relações, né, no que diz respeito a tudo, não é só muito do que a extrema-direita prega hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, é uma frase que me chama muita atenção, da liberdade de expressão. É como se a eles faltasse liberdade de expressão, quando o que a gente sempre sente de que o que a extrema-direita mais faz é caçar a liberdade de expressão, né? Então, o que eu sinto é que Portugal teve um avanço enorme em relação a isso. Culturalmente, é claro que a inserção mesmo da União Europeia, dessas relações, tem alguns dados que culturalmente você vai sentir até no seu cotidiano, né? As referências portuguesas são muito mais em relação à Europa, obviamente, e as brasileiras são muito mais americanizadas. E isso passa por tudo, pela música, pelas estruturas de discussão, até pelo ambiente acadêmico. Né? Eu diria que assim, uma das coisas que eu sinto nesse tal de movimento que a gente vive agora, sem perder o foco desse abril, mas e da esquerda e da direita, e desse reclamar de liberdade de expressão, porque faz parte as lógicas de extremistas, elas sempre reclamam daquilo que tem, não daquilo que não tem, faz parte da narrativa. Né? Eles falam, eu não tenho liberdade de expressão que eu tenho. Então, mas eu estava focando aqui nessa passagem aqui para Portugal,
nesse momento português específico com tantos brasileiros aqui, e nessa coisa como o Paulo agora invocava, de que Brasil em Portugal, estamos discutindo revolução e os brasileiros estão sendo chamados a participar da cultura e do momento de Portugal. Faz sentido a gente pensar como é que a elite brasileira vai moldar esse pensamento universal, esse pensamento até político, poder ajudar os portugueses que também estão sentindo esse momento, até na própria política interna. Como é que você vê que a experiência do Brasil pode ser, dos brasileiros, da elite, melhor, brasileiros cultos podem ajudar Portugal a esse embate que pode chegar agora com a direita, eu acho que nós temos dentro disso aí algumas coisas importantes. Não, eu entendi. Por exemplo, o que a gente vive agora no Brasil, a situação brasileira, é uma situação que, a princípio, pede a necessidade de um diálogo, de um país absolutamente dividido, como a gente tem. Vivemos agora, ontem, uma coisa absurda. Dentro do Congresso Nacional, o ministro da Justiça se levanta porque é agredido por parlamentares, enfim, onde a dificuldade para esse diálogo está muito presente. Aqui em Portugal, nós tivemos, durante esse período, uma lição importante na questão, pelo menos para mim, a minha percepção, desse diálogo possível, em que o país tem que se obrigar a ter, né? Quando nós fizemos aqui o Ano do Brasil em Portugal, lá em 2012, nós tínhamos aqui no governo federal, como a gente chama no Brasil, era o governo do Passos Coelho, né, do PDS. PSD. Estava lembrando do Brasil. Do PSD, que era o Passos Coelho, com o seu governo no governo federal. Portugal intervencionou pela Troika. E o presidente da Câmara Municipal era o Antônio Costa, do Partido Socialista. Hoje ele é o primeiro-ministro. Nós temos no governo federal o presidente Marcelo e temos como presidente da Câmara o Carlos Moedas, que é, por sinal, daquele partido lá do Passos Coelho. Essa divisão e essa possibilidade de extremos estarem ocupando o poder não se dá aqui em termos de diálogo. É claro que a chegada do Chega no parlamento português é um fator que desestabiliza, que muda um pouco esse cenário que eu me referi anteriormente. Mas mesmo assim, mesmo que traga algum ruído, esse diálogo ele permanece. Você vê possibilidade de uma concertação. Aqui teve a geringonça. E você tem a saudosa geringonça. A saudosa geringonça. E esse é um tipo, uma coisa que se dá no cenário político. Estou falando de parlamento, de primeiro-ministro, de presidente da República, mas, no entanto, isso também se dá no seu cotidiano. Isso a gente tem visto no Brasil, né? A dificuldade no Brasil é que a política, como aconteceu no Brasil nos últimos anos, ela rompeu laços familiares, ela rompeu nos grupos de WhatsApp relações que você tinha de parentes, né, de uma família onde você acha que não tem chance disso acontecer em Portugal? Eu sinto que aqui é mais distante essa possibilidade, porque a possibilidade de diálogo, mesmo entre extremos, ainda é muito viva. Mesmo que você fale, não tem como conversar com o André Ventura, lá do Chega. Mas, em algum momento, você, se tiver que conversar, terá que conversar, e eu acho que esse diálogo acontecerá. Diálogo não significa concordar, né? E eu acho que essa possibilidade existe. Agora, no Brasil, o que a gente sente é impossibilidade de dialogar. Isso é que eu acho mais alarmante. A cena do ministro da Justiça no Congresso brasileiro me chamou a atenção, foi isso, a impossibilidade de diálogo, onde o cara levanta e fala, peraí, se eu não posso falar, eu vou embora. E os outros começam a gritar, fujam, fujam. Isso não acontece numa arquibancada de um estádio de futebol. Isso acontece no parlamento brasileiro. Isso acontece nos parlamentos dos países da Europa, e que talvez também não aconteça, onde a extrema-direita também tem essa cultura,
eu não quero chamar tropicalismo para não parecer nada, mas essa diferença, né? Porque aquilo que a gente assistiu no Brasil, nem nos Estados Unidos a gente viu com tanta... Porque talvez pela confusão partidária que tem 30 e muitos partidos, é difícil o Congresso do Brasil ser gerido, né? Mas isso pode ser também visto como um laboratório de ensaio, né? O que está acontecendo no Brasil é essa coisa de que o respeito institucional se quebrou. E isso você vê isso dentro do parlamento. E o mais grave que eu estava te dizendo é que isso reflete no cotidiano da vida das pessoas. Isso reflete na forma com que se lida com as questões, né, da cidadania, da rua. Ao mesmo tempo, você vê possível que uma pessoa entre numa creche de crianças e faça um ato como aquele que aconteceu lá. Não quer dizer que isso seja culpa de um governo ou de outro, mas eu acho que isso contamina o ambiente social de uma maneira. Ontem tinha uma cena que chamou atenção no Brasil inteiro, uma senhora no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, que começa a chicotear um entregador desses aí de aplicativos de entrega, e você vê que não é uma coisa com uma pessoa, é que essa prática ela já fazia com outros entregadores, quer dizer, chama a atenção, que você fala, como é que isso é possível, né? Como é que você acha que no Brasil isso de famílias? Eu vi gente que, até no tempo do Covid, que marido e mulher, um acreditava, o outro dos dois lados da barricada, e um pegava o Covid e matava a outra, câmeras familiares, né? Mas como é que se chega a isso no Brasil? Como é que... eu tento um lugar como você, um pensador, né? Como é que o Brasil chega nisso? Que não é uma coisa entre rico e pobre, é uma coisa entre iguais. Como é que isso acontece? É uma coisa que é difícil de entender, né? Mas eu acho que essa voz de comando, a forma como a gestão, como o governo lida com essas questões... A liberação para isso, né? Da liberação, contamina esse ambiente. Por isso que me chama a atenção, quando eu vejo uma cena daquela no Congresso, é que eu acho que essa cena se reproduz em todos os lugares, né? Você vai ver nas escolas, as pessoas se agredindo. Pode no Congresso ou pode em qualquer lugar, né? Se pode em qualquer lugar. Então, assim, é uma relação que vai contaminando, né? E eu não sei em que momento em que se dá esse esvaziamento do pensamento para você introduzir outras questões, que foi o que a gente viu muito no Brasil. Algumas coisas pareciam que eram tipicamente brasileiras. E saindo do Brasil, você vê claramente que não são. Então, por exemplo, questionamento das urnas, né? Da votação, que a votação foi fraudada, questões como aborto, como várias desses itens que vieram dali, né? A invasão do próprio Congresso Nacional. A pauta é única, né? A pauta é única. Ela, de uma certa maneira, se vê disseminada por vários lugares onde a extrema-direita parece que dá uma voz de comando e parece que vem de uma central única, como você estava me explicando há tempos atrás. O seu celular, como é que funciona o celular, coisa que eu sou totalmente ignorante e não conheço, mas como você me explicava isso em algum momento, isso também se dá nessas relações todas, né? E falando puxando essa perspectiva histórica que você falou, né, você não viveu o salazarismo aqui, mas obviamente que dá para perceber que a sociedade portuguesa evoluiu do ponto de vista cultural, do ponto de vista... interessantemente, a gente passou um período dos últimos 4 anos no Brasil que, se a gente for ler um pouco do salazarismo, tem muita similaridade, né? Eu conhecia pouco do salazarismo, comecei a ler e comecei a perceber o Christian Lynch, que é um cientista político, teve aqui no começo do ano e falou muito sobre o salazarismo e falou que aquilo está amarrado numa coisa do reacionarismo, que é mais do que conservador, é a coisa de voltar para o passado, que não existia e tal. De certa forma, do ponto de vista cultural, o que a gente tentou fazer no Brasil nos últimos 4 anos, que o governo tentou fazer no Brasil, a gente pode dizer que é uma forma de salazarismo, né? Quer dizer, que é querer vender os valores de uma coisa que era família, tradição, etc. Como é que foi a cultura do Brasil, para quem está de fora entender um pouco o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, do ponto de vista cultural?
Ou o que é que foi feito? Eu acho que do ponto de vista cultural, você tem o ponto cerne da questão, né? Ou seja, você eleger como alvo principal o tema da cultura, né? Como se fosse assim, se você conseguisse podar essa área da sociedade que diz respeito aos valores culturais, você conseguisse... Acalmar o mal. Acalmar o mal. É essa que é a história. E aí eu acho que isso a gente viveu com muita força no Brasil, né? Sem querer vitimizar a nossa situação, porque também assim, a área do meio ambiente sofreu muito com isso, todas as minorias e também, principalmente, um ponto que é a educação, né, no Brasil. Como é que isso foi violentado de uma certa forma por isso. Mas, sem querer vitimizar, a gente vê que na área cultural o que houve foi um massacre, que vem desde lá da campanha eleitoral, quer dizer, você elege, olha, artista é comunista, comunista é do mal, comunista tem que ser exterminado. Contra né? a família, a pátria. E aí você vai nos pontos, né? O negócio da Lei Rouanet me chama a atenção, porque muitas das pessoas que a gente vê atacando a Lei Rouanet, chamando os artistas de mamadores das tetas da Lei Rouanet, essa coisa toda, que pegou nessa área no Brasil, né? Isso aí acaba vindo de gente que não tem a menor ideia do que seja a Lei Rouanet. A Lei Rouanet passou a ser entendida como o dinheiro que o governo dava para as pessoas. Como o mal, né? ele próprio. Não, e o mal, assim, e o governo dá um dinheiro para os artistas, né? Quando não é isso, o governo autoriza a captação. Inclusive, em grande parte das vezes, esse dinheiro nem é captado. Então, esse entendimento do mecanismo, como é que funciona, isso não vinha ao caso. O importante é você taxar que Lei Rouanet reproduz o que mais me chamou a atenção. Na Copa do Mundo... Mas é para brigar contra o mal maior, né? O mal maior é tudo que é contra a coisa do família, da pátria, dos valores que não são os valores de um passado que nunca existiu, né? E como é que você faz isso? Isso automaticamente transforma essa palavra, a Lei Rouanet, num xingamento. Eu vi na Copa do Mundo, essa última Copa, o ministro Gilberto Gil estava assistindo um jogo e ele foi atacado por um extremista de direita que estava no estádio, e de que o cara xingava ele? De Lei Rouanet. Ô, Lei Rouanet, passa por aqui, Lei Rouanet. Venha, esse é o caminho aqui, ó, Lei Rouanet. E teve uma hora que ele conseguiu achar uma palavra que traduzia Lei Rouanet melhor para ele, que ele falou, é por aqui, seu filho da puta. Ou seja, ele achou uma palavra que significava Lei Rouanet para ele. Obrigado, Antônio. E esse foi o primeiro pedaço da conversa boa que nos junta aqui na mesa de cá e de lá. Essa mesa no Cícero Bistrô, lugar de encontro, achamento entre Portugal e o Brasil. A segunda parte da nossa conversa com Antônio seguirá aqui nos canais de sempre, no YouTube, no Spotify, nos canais do Cícero e nos canais da Associação Portugal-Brasil 200 anos.